Exemplo 5. Um homem anda ao longo de um caminho reto a uma velocidade de 1,5 metros por segundo. Um holofote localizado no chão a 6 metros do caminho é mantido focalizado no homem. A que taxa o holofote está girando quando o homem está a 8 metros do ponto do caminho mais próximo da luz? Então, fazendo a interpretação do problema, nós temos aqui um homem que está caminhando em um caminho reto, certo? E no chão nós temos um holofote que está focalizando no homem, né? Então, θ representa aqui, ó, é representado por esse giro que o holofote está fazendo aí quando o homem está caminhando. Então, conforme ele vai caminhando, esse holofote vai girando, focalizando lá nele, beleza? Então, temos aqui x, que corresponde à distância percorrida pelo homem, sempre partindo aqui desse ponto inicial, que é o ponto mais próximo aqui do holofote, beleza? Então, o holofote está a 6 metros de distância aqui desse ponto. Beleza, entendido aí, fazendo a interpretação do problema, agora vamos anotar os dados, né, fornecidos aqui pelo enunciado. Então, nós temos aqui, foi dado a velocidade com que o homem faz esse percurso, né, é de 1,5 metros por segundo. Então, a gente aprendeu que velocidade é uma taxa de variação, certo? Então, velocidade corresponde ao quê? A distância percorrida em relação ao tempo. Qual é a distância percorrida? A distância percorrida pelo homem. Então, essa distância aqui, ó, x. Então, logo, a gente coloca aqui dx dt, como sendo essa taxa, essa velocidade aí, ó, de 1,5 metros por segundo. Então, o problema pede para a gente determinar a que taxa o holofote está girando. Então, quem se refere aqui no problema ao giro do holofote? O nosso ângulo θ aqui, certo? Como se trata de uma taxa, a gente coloca dθ dt. Então, o dθ dt é o que o problema pede para a gente determinar. Só que ele quer essa taxa aqui, ó, quando o homem está a 8 metros do ponto do caminho mais próximo da luz. Ou seja, o que ele está falando aqui? Quando percorrer 8 metros aqui em relação a esse ponto aqui, ó, que é o ponto mais próximo do holofote. Ou seja, quando x for igual a 8. Então, quando x for igual a 8 metros. Beleza, pessoal? Então, entendido isso, qual é o próximo passo? É encontrar uma equação que envolva essas variáveis aí. Quais são as variáveis? X e θ. São essas variáveis aí, estão variando no tempo, né? Conforme o tempo vai passando, x aumenta e essa rotação, né, do holofote, o nosso ângulo θ também, né? Então, qual é a equação que a gente vai trabalhar aqui para a gente determinar o que se pede? Observe que aqui está sendo formado um triângulo retângulo, né? Tem até o ângulo de 90 graus aqui. Se a gente conhece um dos ângulos aí desse triângulo, a gente pode aplicar uma relação trigonométrica para poder determinar o que se pede. Observe que a gente conhece o que aqui? A gente conhece o cateto oposto ao ângulo, né? Quem é o cateto oposto ao ângulo? É o x, né? Então, o x aqui, ó, é oposto ao ângulo. Então, a gente conhece o cateto oposto ao ângulo e a gente conhece o cateto adjacente. Logo, a gente lembra de quê? De tangente de θ, pois tangente de um ângulo é igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente aqui, ó, a fórmula da tangente. Então, a tangente de θ é igual ao cateto oposto ao ângulo. Quem é o cateto oposto ao ângulo? Dividido pelo cateto adjacente ao ângulo aqui, ó. Que é o cateto adjacente, é o 6. Tá aí a fórmula da tangente. Beleza, encontramos a equação. Então, observe que envolve as variáveis, né, x e θ. Logo, o próximo passo é o que? Derivar toda essa equação aí. Antes da igualdade eu tenho o quê? Tem uma tangente. Qual é a derivada da tangente? Nós sabemos que a derivada da tangente, para quem não lembra, é secante ao quadrado de θ. Certo, pessoal? Então tem que saber isso, tem que decorar. Derivada da tangente de θ, secante ao quadrado de θ. Secante ao quadrado de θ vezes, como a gente derivou θ, a gente coloca dθ dt no final. A gente vai estar derivando toda a equação em relação ao tempo, né? dθ dt. Isso será igual, derivada de x é 1, então vai ficar 1 sobre 6, vezes, como a gente derivou x, né? Fica dx. Beleza. Agora, para quem não lembra, o que é secante de θ? Vou anotar aqui essa fórmula bem aqui, para quem não lembra, ó, secante de θ é a mesma coisa, 1 sobre o cosseno de θ. Certo, pessoal?
Por que eu fiz isso? Para poder substituir aqui, para facilitar nos cálculos. 1 sobre cosseno ao quadrado de θ. Por que ao quadrado? Porque a nossa secante está ao quadrado. Logo, o cosseno também ficará ao quadrado. Ficou 1 sobre cosseno ao quadrado de θ vezes dθ dt. Isso será igual a 1 sobre 6 vezes dx dt. O que eu vou fazer aqui? Vou passar esse cosseno ao quadrado para lá, porque a gente precisa isolar o dθ dt, porque é o que a gente precisa, né? É o que a gente tem que determinar. Então fica dθ dt, isso será igual a cosseno ao quadrado de θ, vai passar para lá multiplicando esse 1 aqui em cima. Então vai ficar cosseno ao quadrado de θ vezes 1, cosseno ao quadrado de θ dividido vezes dx dθ, né? dθ dt é igual a cosseno ao quadrado de θ sobre 6 vezes dx dt. Só que dx dt a gente conhece o valor, que é 1,5, né? Só que a gente não conhece o valor do cosseno de θ. E agora, pessoal, como a gente vai determinar o valor do cosseno de θ aí? Novamente, olhando aqui na figura, se a gente tem um triângulo aqui retângulo, a gente consegue determinar o valor do cosseno, né? Por quê? O que é o cosseno? Cosseno é o cateto adjacente, que é 6, sobre a hipotenusa. Só que a gente não conhece o valor da hipotenusa. Então, se a gente determinar o valor da hipotenusa, a gente encontra facilmente aí o valor do cosseno, né? Então, vou chamar essa hipotenusa, que a gente não conhece, de y. Então, vai ficar y ao quadrado. Estou aplicando aqui o teorema de Pitágoras para poder determinar o valor dessa hipotenusa aqui, ó. Então, fica y ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, que é um dos catetos, mais x ao quadrado, né? Que é o outro cateto aí do nosso triângulo. Então, y será igual a raiz quadrada de 6 ao quadrado é 36, mais x, eu conheço o valor de x, que é 8, né? Então, vai ficar aqui 8 ao quadrado, né? Vou até colocar aqui, ó. A gente fez aqui, ó. X é igual a 8, então vai ficar 8 ao quadrado, vai dar 64. Portanto, y será igual a raiz quadrada, 36 mais 64 vai dar 100, a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Então, essa distância aqui, ó, beleza. Eu não quero o valor da hipotenusa. A gente precisa, novamente, achar o valor do cosseno de θ para poder substituir aqui e matar o problema, né? Então, o cosseno de θ é igual ao que? Cateto adjacente, que é um cateto adjacente, 6 metros, né? O 6 aqui, ó. 6 dividido pela hipotenusa, que é o nosso y. E y vale 10. Então, vai ficar 6 dividido por 10, vai dar 0,6. Achamos o valor do cosseno de θ. Agora é só substituir aqui, né? Então ficou dθ dt será igual a 0,6 ao quadrado, né? Que é o valor do cosseno, só que o cosseno está ao quadrado, dividido por 6, vezes o valor de dx dt, que é 1,5. Então vai ficar 0,6, né? Fazendo a calculadora aqui, 0,6 vezes 1,5 dividido por 6 vai dar 0,09, né? Então ficou 0,09. O que? Como a gente está falando aqui de rotação, vocês têm que colocar no final radianos por segundo. Então a gente coloca aqui radianos, ó, radianos por segundo. Então tá aí, ó, a taxa no qual o holofote está girando quando o homem está a 8 metros do caminho mais próximo aqui da luz, ó, essa taxa será igual a 0,09 radianos por segundo. Então resolvemos o problema. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí para quem assistiu esse vídeo até o final. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos que tenham dificuldade nessa matéria e até o próximo vídeo.